Então, pessoal, nós vamos falar aqui hoje de lançamento oblíquo. Lançamento oblíquo. O que é um lançamento oblíquo? Vamos esquematizar aqui, eu desenhar isso aqui. Vamos imaginar que eu tenho aqui o solo. Tudo bem? Se eu tenho um solo, eu vou pegar um objeto azul. Vou pegar um objeto e vou lançá-lo. Só que eu vou lançar ele com uma velocidade, ó. Aqui, ó. Uma velocidade inicial. Lógico, ele vai fazer a seguinte trajetória. Vou de outra cor aqui, roxo. Ele vai fazer essa seguinte trajetória, ó. Ele vai subir e o que? E descer, ó. Ele vai fazer essa seguinte trajetória. Ficou feio. Deixa eu apagar isso. Vamos ver se apaga tudo de uma vez. Ele vai subir. E o que? E descer. Então a primeira coisa que eu preciso ver é que eu tenho um movimento de duas dimensões. Um movimento numa dimensão X e um movimento numa dimensão o que? Y. Eu vou ter um movimento na direção X e um movimento na direção Y. Então a primeira coisa que eu preciso ver é o seguinte. Eu vou pegar aqui, ó, meu eixo X e meu eixo que? Y. Meu eixo X e meu eixo Y. Eixo X e eixo Y, ó. Meu eixo Y. E detalhe, a velocidade inicial, ele tá aqui, ó. Por que chama lançamento oblíquo? Porque ela é lançada sobre um certo ângulo. Se você observar, formou um ângulo θ, que é esse mesmo ângulo θ aqui, ó. Nosso ângulo θ. Ixi, apagar tudo. Meu ângulo θ, que é o mesmo desse aqui, ó. Vou apagar aqui tudo. Então tá aqui nossa velocidade, o que? Inicial. E está aqui meu ângulo θ. Então a primeira coisa que eu vou fazer e observar é que eu vou ter que decompor isso aqui, ó. Decompondo, vai surgir aqui quem? FOX. Decompondo A, vai surgir quem? FOY. Quer dizer que eu tenho uma velocidade em qual eixo? No eixo X. E vou ter uma velocidade em qual eixo? No eixo Y. Só para lembrar, essa decomposição nós já estudamos. Esse ângulo é igual a esse. Então, cateto adjacente. Só para a gente começar a pensar. Quem é esse? Isso é quem? Seno de θ é VOY sobre VO. Isso quer dizer que VOY é igual a VO vezes o seno do ângulo. É a primeira observaçãozinha nossa. Isso nós já vimos. Cateto oposto, o outro é o que? Vamos pôr de outra cor. O cosseno do ângulo é VOX sobre VO. Passo para lá, vai ficar quem? VOX é igual a VO vezes o cosseno do mesmo ângulo. Gente, isso aqui é só aplicaçãozinha, tá? Mas o movimento em si é para a gente olhar. Se a gente olhar ele em si, olhando somente para o eixo X, eu olhando para o eixo X, no meu eixo X, o meu movimento
no meu eixo X, o meu movimento vai ser um movimento uniforme. Por quê? Vamos imaginar que ele vai passar por aqui, ó. Só para a gente ter ideia. Ele passa por aqui, ele passa por aqui, ele passa por aqui, ele passa por aqui e assim por diante. Se eu colocar uma luz ali em cima, ele vai criar uma sombra aqui, outra sombra aqui, outra sombra aqui, outra sombra aqui, ó. Espaços iguais em tempos iguais. Então isso é movimento uniforme. Qual a única funçãozinha que eu tenho? Só sorvete. Só que isso eu vou transformar ela vai ficar em uma outra forma de equação. Vai ficar assim. X é igual. Qual é a velocidade do eixo X? VOX vezes T. Então X é quem? Quem é VOX? Velocidade vezes o cosseno de θ vezes o tempo. Essa é a nossa equação no eixo X. Certo? Eu estou adicionando a galera ali ainda, na equação no eixo X. E no eixo Y, professor? Nosso eixo Y. Nosso eixo Y, o movimento vai ser uniformemente variado. Deixa eu te explicar o porquê. Se eu colocar uma luzinha aqui, ó, do lado, vai criar uma sombra aqui, ó. Ó, sombra. Uma sombra aqui, outra sombra aqui, volta para uma outra sombra aqui. Vocês estão vendo que são espaços diferentes. Então, esse movimento é uniformemente variado. Se ele é movimento uniformemente variado, eu tenho que ter a gravidade. E nesse caso, a minha gravidade está onde, ó? A minha gravidade, ela está onde, ó? Vertical e voltar para onde? Para baixo. Então, se eu adoto o sentido para cima, ela assume um valor o que, gente? Negativo. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer isso aqui, ó. Vamos pensar numa função. Eu vou pensar numa função não, eu vou pensar no que ele pode te perguntar. Ele pode perguntar assim: o tempo de subida. O tempo de subida é o tempo que ele gasta para chegar aqui, ó. Nessa altura, que eu vou chamar de altura H máximo, altura máxima, que é essa minha altura, tá? Então, lembrando, uma coisa interessante, na altura máxima, VY vale 0 e VOX se conserva, porque o movimento é uniforme, VY é 0 e VOX se conserva. Então, lá na altura máxima, meu VY é quanto? 0. Então, posso calcular como? Posso calcular da seguinte forma. Vamos pensar em vovó. Vovó e vovô ainda trabalha. Como ficaria essa função desse jeito? Ficaria assim, ó. VY é igual VOY menos a gravidade vezes o tempo. Porque menos a gravidade tá a voltar para baixo e a trajetória para cima. Tá, quanto é VOY? 0. Tá negativo, passo para lá positivo. Gravidade vezes o tempo é igual a VOY. Que eu posso falar que o tempo de subida é VOY dividido pela gravidade. Ó, dividido pela gravidade. Mas eu também sei que o tempo de subida é igual. Quem é VOY lá em cima? Ó? VOY é VO vezes o seno de θ dividido pela gravidade. Então, nós já temos aí o tempo de subida. Outra pergunta muito comum
Se eu tenho tempo de subida, eu tenho também o tempo de quê? Tempo de subida. Lembrando que o tempo de subida, o tempo que ele gasta para subir, ele gasta para o quê? Descer. O tempo para descer. O tempo que ele gasta para subir, ele gasta o tempo para baixo também. Ele vai cair para baixo ao mesmo tempo. O tempo para cima ao mesmo tempo para baixo. Op. Se o tempo para subir e o tempo para baixo, então nós temos agora outra coisa de calcular, que é a altura máxima. Quem é a nossa altura máxima? Lembrando que para a altura máxima ele chega em velocidade de y igual a zero. Se eu quero a altura, vamos lá. Qual a formulazinha que eu posso usar? 2 copos de vinho é igual a 2 copos de vodka, mais ou menos 2 amiguinhas, fazendo sopa. Vamos mudar isso. Isso vai ficar assim. VY final ao quadrado é igual a VOY ao quadrado. VOY ao quadrado menos 2 vezes a gravidade vezes a altura, que eu vou chamar de altura máxima. VY final é zero. Isso tudo está negativo, passa para lá positivo. 2 vezes a gravidade é igual a altura máxima, que é igual a VOY ao quadrado. Isso está multiplicando, passa para lá dividindo. Tem a altura máxima é igual a VOY ao quadrado dividido por 2 vezes a gravidade. Isso é uma equação. Só que eu sei que VOY é quem? Ó? VO seno de θ. Então a altura máxima também pode ser calculada VO vezes o seno de θ ao quadrado dividido por 2 vezes g. Ok? Outra equaçãozinha. Beleza. Mais uma aulinha pronta.